Olá, amados, a paz do Senhor. Bom, hoje nós vamos estar tratando aqui de mais um assunto, mais um tema. O nosso estudo de hoje terá esse tema. Por que o casamento com AOM ou OH não dá certo? Antes de a gente entrar aqui nesse tema, vamos ler aqui em Provérbios 14, e um versículo muito conhecido de todos. A mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo o destrói com as próprias mãos. Amém, amados? Então, amados, esse é um tema aqui, e através de muitas situações a gente sabe o porquê esse casamento, porque esse casamento com as outras mulheres ou com os outros homens, ao qual seus esposos, as suas esposas, têm um relacionamento ou até um casamento, que no caso é um relacionamento, pois para Deus só existe um único casamento, não existe outro casamento, para Deus é um único casamento, ou seja, essas outras mulheres e esses outros homens, ele tem um relacionamento com os seus esposos e as suas esposas, certo? Embora seja um relacionamento marital. Mas a gente sabe aqui que não é um relacionamento aliançado em Deus, certo? É um relacionamento adúltero, é um relacionamento imoral, É um relacionamento provindo do adultério. Então, não há aqui, com toda certeza aqui, não há a bênção de Deus nesse relacionamento. Pois, como a própria Bíblia deixa claro, existe aqui uma situação de pecado, Pois o esposo ou a esposa está vivendo um relacionamento pecaminoso diante de Deus. Então, por que desses casamentos aqui não dá certo? Em primeiro lugar, nós observamos aqui claríssimo que a mulher tola, certo? A mulher tola, ela, com suas próprias mãos, a mulher tola é aquela que não tem juízo, certo? E ela destrói esse relacionamento com as suas próprias mãos. Primeiro que a mulher, ou o homem, ou a mulher e o homem que entra nesse relacionamento, o que acontece, amados? Eles são homens e mulheres tolas. Homens e mulheres tolas. Ou seja, pessoas que não têm juízo. Pessoas que não têm juízo nenhum, nem a mulher, nem o outro homem. Certo? Nem a OM, nem o OH, Não tem juízo. E por eles não ter juízo, por eles mesmos, eles vão destruir pelas próprias mãos deles, certo? Eles até vão entrar nesse relacionamento. Vão embarcar até no casamento e tal, mas com as próprias mãos dele, ele vai destruir esse relacionamento, que no caso aqui é um relacionamento, não é um casamento, Então, com as próprias mãos delas, eles vão destruir. Primeiro porque são mulheres tolas e homens tolos, que não conhecem a palavra de Deus, que não conhecem nada da palavra do Senhor, não sabem como conduzir um relacionamento, ou seja, aqui, um relacionamento, em termos de casamento, certo? Elas não sabem, os amantes, no caso aqui, eles não sabem conduzir um casamento. Por que eles não sabem? A palavra já deixa claro, são pessoas tolas. A pessoa tola, ela não é sábia. A pessoa tola, ela só sabe destruir, certo? Elas não sabem como conduzir um casamento. Eles não conhecem, essas outras mulheres, esses outros homens, eles não conhecem os princípios, certo? De um casamento. Eles não sabem o que é
o que verdadeiramente é o casamento. Eles até embarcam nesse relacionamento, certo? Né? Com o modelo de um casamento. Aparentemente, a aparência é parecida, né? Esse relacionamento é parecido com o casamento. Mas a gente entende aqui que não é um casamento, é um relacionamento. E por que esse casamento propriamente não dá certo? É claro aqui que tem brecha, né? Todo casamento, todo relacionamento, quando entra com uma brecha, ele não dará certo. Chegará um período deste relacionamento que essa brecha, certo, que foi aberta, vai colocar esse relacionamento todo por água abaixo, automaticamente, certo? Então vai ser uma coisa automática, né? Por isso que não precisa fazer muito, porque elas mesmo, certo? As outras mulheres, outros homens, ela mesmo vai destruir esse próprio relacionamento, certo? Com as próprias mãos ela vai destruir esse relacionamento. A gente pode ver isso claramente, certo? Então, todo relacionamento onde as outras mulheres entram, né, necessariamente ela já entrou aqui perdendo, certo? A gente já vê de cara aqui que a mulher ou o homem que entra em um relacionamento amoroso com um homem casado, ou com uma mulher casada, ou com uma mulher, né, que tem um compromisso, a pessoa já entrou aqui perdendo, né? No caso aqui, a amante ou um amante, ele já entrou perdendo aqui nesse caso. Já entrou perdendo. A gente já vê de cara que já entrou perdendo. Por quê? Porque a gente já entende aqui que há uma brecha nesse relacionamento. E que brecha é essa, gente? Adultério, certo? É uma brecha muito grande, certo? Imoralidade, pecado. É uma brecha muito grande, certo? Não é uma brecha pequena, não é um rachão, é uma brecha enorme, certo? Entrou justamente com uma brecha muito grande. Então aqui é claro, certo? Mostra claramente aqui o porquê esses casamentos aqui não dão certo. Chegará um tempo, certo? Que esse relacionamento se autodestruirá, certo? Com as próprias mãos dela mesma, certo? Tanto o seu esposo quanto a outra mulher. Por quê? Os esposos também aqui estão agindo como tolos. Tem uma brecha, tanto do esposo quanto da outra mulher. Eles já embarcaram nesse relacionamento com uma brecha. E todo relacionamento, certo? Que tem brecha, todo ele, certo? Que entra com brecha, certo? Um dia acabará. Um dia acabará. Pode passar 5, 2, por ele mesmo se autodestruirá. É a palavra de Deus que diz isso, certo? Por ele mesmo, todo relacionamento, né, que começa errado, vai dar errado, como a gente já viu aqui, né, em outras questões. Toda decisão errada, que começa errado, termina errado. Então, essa daqui é uma decisão errada, né? Essa mulher aqui, essa OM ou outro OH, né, já entrou aqui em um relacionamento com uma decisão toda errada. Então, todo relacionamento que começa errado, lá na frente, certo? Dará errado. Não tem como, certo? Pode passar 2 anos, 3 anos, 4, 10, 15, certo? Mas chegará um tempo que, pelos seus próprios atos aqui, esse relacionamento se autodestruirá automaticamente, certo? O relacionamento já não vai ser o mesmo. É o que a gente vê em muitos relatos, né, testemunhos, né, que no princípio, amados, certo? O relacionamento dos seus cônjuges com os amantes, no início, é tudo mar de rosas, assim como foi o relacionamento de vocês, certo? Só que no caso de vocês aqui, vocês vão ter,
certo? Passar pelas tribulações comuns, certo? De um casamento. E essas pessoas aqui, no caso aqui, as amantes com seus esposos, as tribulações que eles vão passar vai ser, certo? As tribulações do pecado, ou seja, as consequências, certo? Das suas próprias escolhas. Totalmente diferente, o oposto da gente. Porque a gente vai passar, sim, pelas tribulações do casamento. Todos, né, que estão em um casamento que foi feito por Deus, passará pelas tribulações. Né? A gente sabe que existe a tribulação do casamento, as dificuldades vêm, né, como diz lá em 1 Coríntios, certo? Tem as dificuldades do casamento comum, normal, certo? Que todo casamento, né, tem, certo? Só que as tribulações que as amantes passam com os esposos de vocês, não são simplesmente tribulações como vocês, as tribulações comuns do casamento. Eles vão colher, certo? Aquilo que eles plantaram, eles vão colher as consequências. E aí, por isso que esse casamento, né, chegará um tempo que não vai dar certo, certo? Que vai ter muita briga, vai ter muita discussão, vai ter muita falta de respeito e vai ter muitas coisas, certo? Vai ter muitas coisas, certo? Onde o pecado entra, certo? Então chegará um breve tempo que esse relacionamento, né, dos seus esposos com essas outras mulheres não dá mais certo, certo? Muitos ainda insistem em empurrar o relacionamento com a barriga, mas eles já sabem que ali já não está dando certo. Mas mesmo assim vão empurrando com a barriga, como é muito o caso, certo? Já não está bem com a outra pessoa, já não está bem. E aí vão empurrando com a barriga, vão empurrando, até onde dá, até onde eles suportar. Porque quando chegar o ponto de não suportar mais, eles se deixam, certo? Como a gente vê na maioria dos casos. Eles mesmos se deixam. A outra mulher não quer mais, certo? Às vezes, né? Inclusive, hoje, né, por hoje eu estava ouvindo um testemunho, no caso aqui é um testemunho da AOM, né, ela foi à AOM no passado, e ela mesmo chegou a um ponto que ela viu, ela percebeu isso aqui, certo? Aqui a gente testemunhando o outro lado, né? Ela percebeu que já chegou um tempo, no início estava aquele mar de rosa, como eu digo aqui a vocês, mas chega um tempo, certo? Porque ela começa a entender, ela começou a entender que o pecado, ela estava vivendo uma vida de pecado. Ela começa a entender, nesse testemunho que eu estava a ouvir, né? E ela disse que estava vivendo uma vida de pecado. E ela entendia que ela estava vivendo uma vida de pecado e era por isso que nada estava fluindo na vida dela com essa pessoa, né? Ela começa a ver que ela está ali vivendo, colhendo os frutos do pecado da escolha dela, certo? Ela não está bem, não está vivendo bem, mas está empurrando ali o relacionamento. Até chegou o momento que ela disse, chega, eu não quero mais. Ela mesmo decidiu, né, se separar, né, do esposo da outra pessoa, pedir para ele voltar para a esposa. E são diversas, gente, e são diversas as situações, certo? Os testemunhos é só para confirmar aqui o que eu estou falando para vocês, certo? Que chegará um certo tempo que a mão de Deus ela vai pesar sobre este casal. Por quê? Primeiro que tem uma brecha aqui, com toda certeza. Certo? A mão de Deus vai pesar sobre eles. Chegará uma hora que a mão de Deus cobrará dessa mulher e do seu esposo também. Vai pesar, vai começar a pesar, certo? A pessoa vai até onde Deus permitir. Certo? Esse relacionamento que as esposas de vocês vivem, vai até um certo momento. Mas quando Deus disser é até aqui, não mais adiante, é até aqui. Não vai mais adiante. Certo? E ali a própria pessoa ela vai ter suas atitudes tolas. Ela vai começar, né, a OM, ela vai começar a praticar atitudes tolas.
Automaticamente, porque ela vive no pecado, ela não tem sabedoria nenhuma. Ela não tem direção, certo? Uma mulher tola é uma mulher tola. Ou um homem tolo, certo? Ela automaticamente, certo? Ela vai destruindo esse relacionamento com seu esposo. Porque ela não vai saber mais respeitar o seu esposo. O esposo, no caso da outra pessoa aqui. Ela não vai saber mais respeitar esse companheiro, ela não vai ter como, ela não vai saber conduzir mais esse relacionamento à frente. Ela não vai saber, porque ela é uma mulher tola, certo? Ou ele é um homem tolo, aqui no caso a OM ou OH, né? Então, não vai saber conduzir, porque eles não têm a sabedoria, eles não sabem conduzir um casamento. Eles não têm o conhecimento do que é um casamento, certo? É por isso que pelas próprias mãos deles, eles vão destruir, certo? Esses amantes vão destruir esse relacionamento com seus esposos. Automaticamente, certo? A cobrança de Deus virá. Nada fica encoberto, amados, por muito tempo, certo? Uma hora, Deus virá cobrar, a mão de Deus vai pesar e esse relacionamento simplesmente vai acabar, certo? Pode passar 10, pode passar 5, 2, 3, 4 meses, 6 meses, né? Quantos casos aí que a pessoa casou e passou só 6 meses com a outra pessoa depois que casou? Gente, entendo aqui uma coisa, que todo relacionamento, né, que a OM ou o H entrou com brecha já. Certo? Tem uma brecha, é uma brecha muito grande. Então, Satanás vendo brecha ali, a gente vê lá em Marcos, o que que Marcos diz? Deixa eu ler aqui para vocês. Certo? O que que Marcos diz aqui? Certo? Marcos, né, vai dizer aqui, vamos ler aqui em Lucas, certo? É a mesma situação de Marcos, né, que fala sobre a estratégia de Satanás. E diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando ali, habita ali, o último estágio daquele homem se torna pior do que o primeiro. Então, amados, né? Essa daqui é a situação, certo? Esse relacionamento, ele tá com uma brecha aqui, certo? Então, Satanás, ele vai o quê? Ele vai, visita, vê que a casa dali, aquele relacionamento, é basicamente isso aqui que acontece, olha. Para vocês entenderem aqui porque esse relacionamento não vai dar certo. Porque chegará um tempo que esse relacionamento terminará. Porque existe aqui uma brecha. Uma brecha do adultério, uma brecha da imoralidade sexual, uma brecha da prostituição. Existe uma brecha. Satanás vendo aqui que existe a brecha ali, certo? Vê que ele acha, certo? A casa está ornamentada, vê que ali está aberta ali, ó. Tá ali, o pecado está reinando naquela casa. Ela está toda ali, certo? Aquela casa está ornamentada do pecado. Tem adultério, certo? Tem imoralidade sexual, tem fornicação, tem tudo, certo? Todo tipo de pecado reina naquela casa ali, está ornamentada para Satanás entrar e fazer a festa. Então, nesse relacionamento aqui do seu esposo ou da sua esposa com essa outra pessoa, tá ornamentada, amada. Tá ali a festa, tá preparada ali, tá toda exatamente do jeito, certo? Que Satanás gosta. Aí o que acontece? Ele vai, certo? Sai da casa, sai dali, que é o tempo ali, certo? Que eles vão vivendo ali, certo? Eles vão vivendo ali em lua de mel, tá tudo bem, tá tudo beleza. É só flores, é amor pra lá, amor pra cá, eu te amo, isso e aquilo, né? Parece que estão vivendo, vão viver felizes, aparentemente, parece que vão viver felizes para sempre, né? Quando de repente, aquela fase da felicidade, aquele primeiro momento ali, aquele mar de rosa, acaba. Porque Satanás volta, né, gente? Ele tem ali legalidade para entrar naquele relacionamento.
Uma legalidade muito grande, pois ali existe prostituição, existe adultério, imoralidade, existe todo tipo de pecado ali, naquele relacionamento. Então, Satanás tem uma legalidade aqui. Então, Satanás, para ele agir na vida de uma pessoa, ele precisa de legalidade. Então, aqui tá cheio, né, nessa situação aqui, nesse relacionamento do seu esposo com a outra mulher, tá um balde cheio para Satanás agir. Certo? E aí o que acontece? Quando ele vai, ele traz consigo, ele encontra a casa tá perfeita, do jeito que ele quer. Certo? O esposo e a outra mulher cada vez mais afundados no pecado. Como ele mesmo diz aqui, ó. Encontra varrida e ornamentada. Já estão no pecado profundo, já consumaram, né, os seus pecados ali, já estão consumados ali. Certo? Satanás, ele deixa primeiro os seus esposas ou as suas esposas com essas outras pessoas, certo? Ali, consumir o pecado, para depois ele voltar e ver que está tudo ornamentado. Quando tá, o que acontece? Ele vai, sai e volta e traz consigo mais 7 demônios, ou seja, mais 7 espíritos malignos, certo? Para a vida desse casal. Aí é onde as coisas começam a acontecer, ó. É onde começa muita briga, muita discussão, é aquele vai e vem, né? Em muitos casos a gente vê o homem termina com a esposa, com a amante, aí vai e volta, fica aquela uma briga, né? É uma discussão, é uma briga atrás do outro, eles não se entendem mais, eles não se dão bem, uma hora tá bem um com o outro, certo? Isso aqui é o outro lado, tá? Aqui contando para vocês, é exatamente dessa forma que acontece, certo? Porque muitas vezes vocês estão fora, acham que eles vão viver uma vida de lua de mel o resto da vida, certo? Isso eu digo por testemunho próprio, tanto meu, certo? Quanto aqui do meu esposo, tanto das confirmações, certo? Das outras pessoas, né? Que ele mesmo confirmou depois. Então, fica naquele negócio, né? A gente vê, porque o meu esposo teve esse negócio. Ele acabou uma vez, mas ficou lá naquele vai atrás, né? A pessoa foi embora, ele foi atrás. Então, gente, começa esse pei-pei, certo? Os espíritos malignos ali, certo? Aqueles demônios agindo na vida deles. Porque tem muita legalidade ali. E eles vão agindo, e cada dia afundando mais eles no pecado. Cada vez mais eles no lamaçal do pecado, certo? Lembre-se aqui que eles voltam, certo? Satanás pega o seu... Vai, o demônio vai e traz consigo mais 7. Piores do que o primeiro, certo? E aquele estágio, aquele último estado daquele homem, se torna pior, certo? Se torna pior por quê? Porque eles estão no lamaçal do pecado, certo? Lembre-se que aqui no início, ele estava ali só no início, certo? Eles ainda não tinham bebido de todo o pecado, certo? Eles ainda não estavam no lamaçal do pecado, eles estavam no início ali, certo? Satanás primeiro, né, armou uma armadilha ali, fez um cercado ali, colocou, deixou eles ali, certo? Se autodestruir ali sozinho, porque o pecado ele faz isso, certo? O pecado, um abismo, gente, olha aqui, ó, um abismo puxa outro abismo, certo? E um vai puxando o outro. Satanás deixou, certo? Né? Satanás ele não faz nada de graça, como a gente já viu. Então, ele deixou aquelas pessoas, os seus esposos com essas outras mulheres ou esses outros homens. Satanás deixou primeiro eles, né, ali, no primeiro momento no conforto, mas depois, né, Satanás, ele cobra o preço dele, certo? E a gente sabe que a estratégia de Satanás é aprofundar a pessoa muito, cada vez mais no pecado, né, no lamaçal do pecado. Então, quando eles estão numa situação ali precária, certo? Numa situação difícil e complicada ali, Satanás vai lá e faz o quê? Torna o estado daquela pessoa, né? Torna o último estado daquela pessoa se torna pior. Por quê? O seu esposo já está ali totalmente destruído, certo? Juntamente com aquela outra pessoa. Satanás ali já destruiu, certo? Que Satanás quer que eles vai colher, gente, querendo ou não,
né, é o seu esposo, a sua esposa, eles vão colher esse estado, certo? Mesmo que eles venham a se libertar um dia, mas eles vão pagar por esse estado, né, por esse pecado cometido. Eles vão sentir na pele mais tarde, né, porque Deus cobrará. Certo? Tudo que o homem plantar, ele vai colher. E aí, o que é que acontece aqui, como a gente viu? O estado do seu esposo, juntamente com aquela OM ou OH, se torna pior. Por quê? Porque eles já estão, certo? No lamaçal. Estão totalmente já, certo? Na lama já. O pecado, ele faz isso, certo? Satanás, ele deixa primeiramente o seu esposo, juntamente com aquela mulher, se afundar no pecado. Porque o que ele quer é isso. Que seu esposo né, e que essas outras mulheres se aprofundem no pecado. Ele quer que ele fique ali. Certo? Satanás, ele não entra numa coisa para não ganhar nada, não. Certo? Então, é isso aqui, amados. Certo? Essa legalidade aqui que os seus esposos, juntamente com essas outras mulheres ou esses outros homens, dá a Satanás. Só a legalidade. Certo? Só a legalidade. Certo? Quando entra com brecha, com legalidade, amados, não tem relacionamento que resista. Um dia acaba. Uma hora acaba. Certo? Até vocês aqui, certo? Muitos de vocês aqui embarcaram nos seus primeiros casamentos, mas entraram com legalidade. Foi por isso, né? Entendo aqui essa situação também, certo? Muitos de vocês, né? Os seus primeiros casamentos, tudo certinho, mas muitos de vocês aqui já entraram com uma brecha, certo? Entraram com uma brecha. Por isso que os casamentos de vocês, certo? Acabaram também. Satanás, ele só precisa de uma brecha para entrar, para destruir um casamento. Ele só precisa de uma brecha, certo? Ele só precisa de uma brecha. E muitos de vocês aqui deram brecha para Satanás agir, certo? É uma legalidade que você deu para Satanás, certo? Então, foi por isso que muitos de vocês que estão aqui lutando pela restauração, certo? Os casamentos de vocês acabaram. Por quê? Porque tinha brecha, entrou com brecha. Eu entrei com brecha, eu reconheço o meu erro juntamente com meu esposo. Eu entrei com brecha quando eu casei com ele, né, no nosso primeiro casamento. Eu entrei com a brecha. Eu vivia, né, nós vivíamos, para quem não sabe aqui, né, nós vivíamos uma vida de casados sem ainda ser casados. Pararam a brecha. Foi por onde Satanás agiu no nosso casamento. Certo? Foi uma brecha que a gente deu. Certo? O que eu observo aqui foi uma brecha muito grande que a gente deu, porque nós já vivíamos, certo, como marido e mulher, sem ser casado. Ou seja, nós estávamos, né, como a gente sabe, em fornicação. Certo? Pois a gente ainda não era casado, a gente era noivo, era namorado, mas vivíamos em fornicação. Então foi uma brecha. Certo? Embora a gente vivesse, né, mas não éramos casados, certo? Não tínhamos a bênção de Deus para fazer aquilo. Não tínhamos a bênção de Deus para viver como marido e mulher, certo? Para a gente desfrutar, né, do leito conjugal. Eu não tinha essa legalidade junto com meu esposo, certo? E a gente, né, vivemos aqui fora da conduta de Deus aqui. Então foi uma legalidade que nós abrimos para que o nosso casamento, para que, né, completasse, para que o nosso casamento lá na frente acabasse, né, desse no divórcio, acabasse, certo? Foi uma legalidade muito grande. Então a gente vê aqui que Satanás, ele só precisa de uma brecha. Uma coisa pequena, não precisa ser grande, né? Porque há situações, certo, que não era nem tão grande a coisa, mas foi uma legalidade que a pessoa deu para Satanás agir no seu casamento. Então, na nossa situação aqui, Satanás agiu e destruiu o nosso casamento. Porque existia legalidade. Satanás, certo, ele só age nas nossas vidas
nos nossos casamentos, ele só consegue destruir os nossos casamentos quando há uma legalidade. Quando não há, ele não entra. Certo? Porque a pessoa que conhece a palavra de Deus, a pessoa que conhece a verdade da palavra verdadeiramente, ela não dá legalidade ao inimigo. Aí ele não entra na brecha do casamento. Mas quando a gente não conhece a palavra, damos legalidade. Principalmente a maioria de vocês aqui não conhecia a palavra de Deus como muitos hoje já conhecem ela. Certo? Então aqui, certo? A diferença aqui, é claro, né, que nós temos a bênção de Deus, porque nós casamos nossos primeiros casamentos. Né? Essa é uma diferença muito grande, né? Porque nosso relacionamento com o nosso esposo é um casamento. E o relacionamento dessas outras mulheres, da OM ou do outro homem, não é um casamento. O nosso relacionamento é um casamento. Certo? Mas o relacionamento desse seu esposo, do seu esposo com a OM, ou da sua esposa com o OH, não é um casamento, é apenas um relacionamento. Ou seja, é um adultério. É um pecado que Deus abomina. É um pecado, certo, que deixa a pessoa fora, certo, da presença de Deus. É um pecado, certo, que, como a gente sabe, certo, é abominável a Deus. Certo? O adultério é abominável a Deus e por isso, né, aqueles que praticam adultério e toda moralidade sexual não herdará o reino dos céus. É um pecado que não entra na presença de Deus. Não vai entrar na presença de Deus. Então a diferença aqui é essa. Por isso que esse relacionamento não vai dar certo. Por quê? É algo que Deus abomina. É um relacionamento ilícito diante de Deus. Diferente do nosso relacionamento. Tem brecha? Tem, sim. Só que a diferença aqui é que o nosso relacionamento com o nosso esposo, que é um casamento, é lícito. E esse relacionamento que o seu esposo tem com a OM ou com o OH é um relacionamento ilícito. Ou seja, um relacionamento abominável, que não tem a bênção de Deus. E nunca terá. Porque, como a própria palavra dele diz, ele condena toda imoralidade, todo adultério, certo? Então, nós temos aqui, certo? Deus deu a oportunidade para a gente, da gente consertar o nosso casamento, né? Mas essas pessoas aqui não têm a mesma oportunidade. No caso aqui, a OM e o OM, eles não têm essa oportunidade, eles não têm. Porque eles não estão diante de Deus justos. Não há justiça. Estão injustos diante de Deus, não há justiça nele. Certo? Há somente pecados. Certo? Então, para nós que somos as esposas e os esposos, nós temos a oportunidade de consertar os erros do nosso casamento, né? Por isso que Deus colocou a gente no deserto e todo esse processo que vocês estão passando. Certo? Mas esse relacionamento que o seu esposo tem com essa OM aqui, ou OH, eles não têm chance nenhuma diante de Deus. Certo? Não tem chance nenhuma diante de Deus. Por quê? Porque é um relacionamento. Não é um casamento. Né? As pessoas ainda não entenderam o que é relacionamento e o que é casamento. Casamento é uma coisa, relacionamento é outra. Então, o que eles têm, o que o seu marido, né, embora eles tenham se casado no civil ou mesmo na igreja, a palavra de Deus concretiza aqui que não é um casamento. É um adultério. Ou seja, é uma continuidade, só apenas aqui apenas, né, a execução aqui do adultério, uma continuação do adultério. Certo? Não é um casamento, é um adultério. Como a própria palavra dele diz. Certo? Não é um casamento, é um adultério, acabou-se. Não tem para onde ir. Certo? Então, um relacionamento adúltero. Certo? Ele pode ter casado na igreja, na coisa, no papel, no cartório, ter casado nisso aqui tudinho. Só que eles vivem um relacionamento adúltero, eles não vivem um casamento. Eles vivem um relacionamento adúltero. Com uma brecha aí muito grande. Né? Com uma legalidade muito grande para Satanás agir na vida deles. Então, Satanás faz o quê? Satanás, ele faz parecer, né? Ele destrói, como vocês sabem.
Satanás, ele destrói uma família para descaracterizar a outra, para parecer que foi uma família construída por Deus. Satanás faz assim, né? Ele vem como mostrando algo que veio da parte de Deus, né? Como a gente viu em muitos casos, né? Faz parecer que foi um relacionamento feito por Deus, né? Que é o que os pastores vê, as pessoas que não conhecem a Bíblia, a palavra de Deus, as pessoas ignorantes. Faz parecer que foi uma união lícita diante de Deus, mas a palavra é clara, certo? É um relacionamento adúltero. Então, por haver muita legalidade aqui, certo? Por haver muita legalidade e brechas, certo? É porque, certo? É por isso que o casamento do seu esposo, ou da sua esposa, ou do seu esposo, não dará certo com essas outras pessoas. Nunca dará certo. Embora em muitos casos, né, haja situações onde a pessoa viva a vida toda, vai viver a vida toda com a OM ou com as amantes, né, porque não há nenhuma parte lutando. Vai viver a vida toda, certo? Mas viver uma vida infeliz, empurrando com a barriga, certo? Querendo passar para a sociedade um casamento que não existe, certo? Como a gente vê em muitos casos. Tem gente que vive um relacionamento, né? Um falso relacionamento, um falso casamento, um casamento de aparência. O relacionamento já está aqui nessa etapa, né? Eu conheço muitos, né? Tanto da alta sociedade, né? Que na frente dos outros mantém a aparência, mas por atrás não existe mais relacionamento, não tem mais um casamento, não existe esse relacionamento, certo? Porque cada um é no seu quarto, certo? Só na frente das pessoas, na frente da família, que é um ótimo, certo? Se mostra um verdadeiro casamento, como a gente, nesse testemunho também da outra parte, ela deixa claro para isso, né? Que na frente das pessoas, né, as pessoas tinham eles como um casal exemplar. Mas ela diz, né, que muitos não sabem o que acontece por trás, o que acontece, falta de respeito, como é entre quatro paredes, certo? Então aqui eu estou mostrando vocês o outro lado, certo? Que não existe, certo? Chega um breve momento que esse casamento, esse relacionamento não vai dar certo. Ele pode passar 10 anos em lua de mel, dando tudo certo, tudo bem, certo? É por isso que a gente consegue ver aqui que um segundo casamento, um terceiro, quarto, nunca vai dar certo, certo? E as pessoas ainda insistem em casar em um segundo, terceiro casamento, mas há legalidade, certo? E quando há legalidade, esse relacionamento não dará certo por causa da legalidade que existe entre eles. Por isso que não tem como você lutar por um segundo ou terceiro casamento, como é o que muitos querem, certo? Porque há legalidade. E tudo que começa com a legalidade errado, certo? Tudo que começa errado vai terminar errado, certo? Aqui é um relacionamento ilícito, infelizmente, certo? Então, ou você sai disso, né? Sai do pecado, ou você continua vivendo pecado. Cada dia mais você vai estar se afundando mais, certo? Quem vive no pecado vai se afundando mais e mais e mais. Então aqui, amados, vocês viram aqui, certo? Que esse relacionamento, certo? O porquê desse casamento com as outras pessoas, né? Com a OM ou OH, não dá certo. Por quê? Existe uma legalidade muito grande, né? Existe algo aqui que começou errado. Ó. É uma esposa, é uma mulher tola, um homem tolo, certo? Eles mesmos com as próprias mãos dele vão destruir. Satanás não vai precisar fazer nada, praticamente nada, porque pelos próprios, pelas próprias situações dele, eles vão se autodestruir, certo? Pelos próprios, né? Pelas próprias mãos deles, certo? Pelas suas próprias obras, pelas suas próprias escolhas, eles vão destruir, certo? Essas outras mulheres, esses outros homens vão destruir esse relacionamento com as esposas, né? Ou os esposos de vocês, eles mesmos. Certo? Há uma legalidade aqui muito grande. Então, a gente viu isso aqui.
Tá certo, amados? Então é isso aqui, certo? Para deixar para vocês o porquê desse casamento com as outras mulheres e os outros homens não dá certo. Amém?